Olá, meu nome é Juliana e no episódio de hoje do UD+, a gente pegou emprestado aqui o ambiente da Rafa, do escritório Loft 7, porque a gente vai falar sobre cores. E ninguém melhor para falar sobre cores do que a Angelina Busselmayer, porque se tem alguém que sabe lidar com as cores, é ela, né? Acho que sim, eu tento sempre. Então, me fala como que surgiu essa ideia de cores, assim? Como que isso ficou forte no seu trabalho e na sua vida? Eu sempre gostei de cor, eu sempre tentei colocar em todos os projetos. Eu lembro lá no início, na faculdade, eu tinha uma professora que marcou bastante, que era uma professora focada em cores, ela era russa, e ela trazia sempre pra gente a história da cor, né? E eu me lembro até dela exercitar muito, assim, ela pegava uma flor e dizia, gente, vamos retirar todas as cores que tem aqui. Então a gente brincava com tinta e tal, achando todas as cores, claro que amarelo, vermelho era o óbvio, e ela buscava aquela cor que estava num cantinho. No detalhe, né? Que você tinha que observar de fato. Tinha que ficar procurando pra gente achar aquelas cores. E a defesa dela era muito isso, né? Você tá com dúvida de combinação de cores, vai para a natureza, que são sempre as melhores combinações. E aí eu acho que eu trouxe muito isso, assim, de tentar sempre botar cor nos projetos. Claro que a gente tem que respeitar o cliente, né, e a intenção de cada projeto. Mas sempre que possível eu tento colocar, nem que seja sutilmente, assim, um azul lá no fundo do tijolinho que tem um cinza azulado. Então tem uma corzinha ali também. Sempre que possível. A gente percebe aqui na UD que geralmente o cliente ele fica bem receoso em relação à cor, né? Assim. Então, tanto que a maior parte do showroom, os móveis acabam sendo mais claros, porque o que a gente percebe aqui na loja é que o cliente vê um sofá claro, ele até pode comprar a ideia de colocar cor, mas se ele já tem a cor, o que não consegue assimilar, ele não topa. Então, como é que você faz, assim? Você já vem com a ideia da cor, você vai sentindo o cliente. Como é que é esse processo para você conseguir, né? A gente vai colocar algumas imagens aqui dos projetos coloridos, para você conseguir esse resultado que é lindíssimo, mas que às vezes alguém que está assistindo a gente pode falar, putz, eu tento colocar cor, mas o cliente não aceita. Como é que eu você acho faz? que é o briefing bem redondinho nessa primeira etapa, assim, é tentar entender o cliente e buscar todas as possibilidades de cor, assim, eu brinco, né? Tentar puxar naquela gavetinha das memórias, assim, sei lá, o azul clarinho que tinha no banheiro da avó, que remete a uma lembrança legal. Pra ter uma memória afetiva. Uma memória afetiva, né? E tentar no briefing direcionar um pouquinho e a cor que poderia ser, e qual cor que tu não gosta, e assim a gente tenta direcionar. Talvez seja a primeira parte. A segunda, eu acho que já trazer isso dentro de um 3D bem resolvido, né? Então, no 3D, eu me preocupo muito em trazer o detalhe, assim, a cor da cortina, a cor que a gente está propondo pintar o mais real possível que a gente pode trazer também para o projeto. Até essa imagem que a gente está colocando agora tem o 3D e o resultado final. E você vê que ficou super fiel. Fica assim. fiel, então o cliente já comprou a ideia. Já topa a ideia, né? Legal. Eu acho que é mais ou menos por aí, dar uma direcionada tanto no briefing quanto na apresentação de projetos, tentar buscar todas essas referências e mostrar como pode ficar o real mesmo. Ai, maravilha. E às vezes o cliente até se surpreende, né? Sim. Eu estava até comentando com você que quando eu estava na escola, eu chegava em casa e minha mãe mudava todos os móveis de lugar. Só que era tudo muito clarinho, assim, não tinha muita cor. Pra não errar. Pra não errar, só que de alguma forma isso incomodava ela. Porque eu chegava do nada, o sofá tava num outro lugar, ela mudou a sala de jantar, mudou tudo e isso era recorrente. E aí quando eu me formei, né, em arquitetura e eu comecei a fazer meus projetos e minha mãe se mudou, ela falou, faz agora o projeto da minha casa. E eu falei, meu Deus, eu vou ter que fazer uma casa que muda, que pode mudar e tal. Só que aí, até conversando com ela, entendendo melhor, né, era mais fácil porque era minha mãe, então eu já conhecia, a gente acabou colocando muita cor. Então a cozinha, a bancada é laranja, o sofá é um verde parecido com esse, tem muita cor. E ela nunca mais mudou nada, e não quis mudar, ela não mudou nem uma almofada, assim, né? E faz mais de 10 anos que ela mora lá. Sim. Então, às vezes, o próprio cliente tem um pouco de medo, mas depois ele acaba descobrindo que aquilo traz muito mais conexão, traz muito mais aconchego, e ele fica feliz, mais satisfeito. Tem aquela história, né, de um projeto que eu fiz, que o cliente pediu muito isso. Ele era um advogado, super sério. E ele, de certa forma, disse numa das entrevistas que a gente fez lá no início do projeto que ele queria tirar o terno, né? Então ele disse assim, eu quero chegar em casa e não ter aquela coisa formal. Não queria a extensão do escritório. Não queria a extensão do escritório. Ele tem muitos livros, então ele disse assim, eu quero os livros lá naquele segundo quarto. Ele não queria isso, né? Ele queria mudar realmente quando chegasse em casa. E aí eu propus, né, um recurso que eu uso bastante, que é aquela pintura tipo caixa, né? Então a gente pinta as duas paredes, o teto. E ele topou um azul, super azul.
Eu botei no 3D e ele disse, nossa, muito legal. E depois a gente continuou conversando, ele disse assim, nossa, Angela, quando eu abro a porta do apartamento, todo mundo se surpreende. Nossa, tu mora num lugar colorido, assim, Sim. que legal, né? Então, e ele também, né, deve ter esse impacto. Feliz, ele chega em casa e fala, nossa, agora eu Sair deixei o trabalho para trás. Aqui, né? Isso é legal também, a gente trazer a intenção do cliente, né? Tentar entender. E esse exemplo que você deu é bem importante, porque o papel do arquiteto e do designer, ele vai muito além de simplesmente fazer uma casa funcional, bonita e tal, porque isso é o dia a dia da pessoa. Então, talvez, no caso desse seu cliente, se ele chegasse em casa e continuava trabalhando e continuava focado, você não descansa, você não desconecta. Permanece naquele ambiente. E você conseguiu uma forma dele se desconectar e entender. Falar assim, tá, agora é meu momento de Tirei descanso. Tirei o terno mesmo, como exatamente. Dizia, né? Foi bem isso mesmo. Acho que isso é muito legal. E você estava comentando também sobre o seu cliente do apartamento de Ibirapuera. Na verdade, ali foi questão de argumentação de projeto mesmo, né? Eu peguei um projeto que fica praticamente em frente a Ibirapuera, uma vista super legal. Todas as janelas, os dormitórios, a sala, tudo está voltado para o Ibirapuera. E aí, quando a gente estava conversando, eu brinquei assim, vamos trazer o Ibirapuera aqui para dentro? E aí lembrei lá daquela professora, de vamos trazer a natureza para dentro do apartamento. Olha só que legal. E foi muito legal, eles toparam, né? Tanto que a gente tem um tapete laranja com verde, que eu disse, ó, lá tem um laranjinha, vamos trazer para cá. Foi super publicado também, né? Foi. Todos os banheiros são coloridos. A cozinha, que de vez em quando é muito difícil trazer isso para marcenaria, né? A gente vê o cliente topa até pintar uma parede, botar uma almofada. Porque ele pensa que ele pode trocar. Mas a parte da marcenaria parece que vai engessar mais o projeto. Os móveis também, né? Porque o tapete, você não vai pintar o sofá. Por mais que você fale, posso restofar, a coisa é mais complicada do que simplesmente pintar uma parede. Né? E eles toparam, inclusive, isso. Então, a cozinha é azul. E aí eu brinquei, tem um azul ali do céu e tal. Tudo o argumento era o Ibirapuera. Sim. E ficou super legal. São clientes que é uma família alegre, assim, que queria receber, eles são super extrovertidos. Então, tem tudo a ver com eles, a alegria do apartamento, as cores do apartamento. Então, sim, com foi certeza. Um bom argumento, ajudou bastante o Ibirapuera na frente. E é legal que cada pessoa é de um jeito e cada profissional também tem a sua linha, né? Eu acho que talvez para você seria mais difícil fazer um apartamento em que o cliente já chegasse falando, eu gosto assim, tudo off-white, branquinho. Ia ser mais difícil. Desafio. E tem outros arquitetos que são o contrário. Se o cliente viesse com o briefing de pedir uma cor, ele teria dificuldade Teria que exercitar um pouquinho, pensar mais. Para mim sai meio no automático, assim. Que cor que vai ter nesse apartamento aqui? Vamos partir dessa paleta aqui inicial, né? Sempre tento, sim. Ai, maravilha. Acho que foi super esclarecedor. Acho que foram dicas super valiosas para o profissional que quer introduzir cor ali, quer convencer o cliente. E também para o cliente que tem um pouco de medo de ousar. Mas é isso, é você contratar um profissional que vai te ajudar nisso, que tem esse domínio das cores, porque a gente até estava comentando antes, né, do apartamento do Oswaldo Montenegro. Eu vi na live, na época de pandemia, eu acabei acompanhando um show do Oswaldo Montenegro na live, e eu olhei o fundo, era todo colorido, eu disse, nossa, que lugar é esse? Você achou que era um estúdio? Eu achei que era um estúdio, e eu dei um Google, assim, estúdio, Oswaldo Montenegro, e apareceu aquele apartamento dele. Mas isso aí é bem chocante, né? É chocante, bota a imagem aí pra ver. É confuso, né? Mas o argumento dele é de eu quero me sentir dentro de um quadro. Sim. Então, assim, ele é aquela pessoa que passa mais sério, assim, mais introvertido, e ele queria talvez sair disso e sei lá, ficar mais criativo, ou ter ideias diferentes e tal. E ele acabou pintando todo o apartamento. Aí é parede, teto, né, o chão, tá tudo colorido. Eu acho que é intenção de novo pra você, né? Qual a intenção, o que a pessoa quer sentir lá dentro, né? E aí é de cada um, né? A gente tem que tentar ler e trazer isso. Eu acho que isso é muito importante, né? Acho que a leitura ali de quem vai morar ali é parte principal para você conseguir desenvolver um projeto que faça sentido para aquela pessoa, né? Aquela família entra ali. E a gente até comentou isso em outros episódios, que é um desafio muito grande, porque é uma família que mora ali. Elas não são iguais. Exato. Aquelas pessoas não são iguais, elas não gostam necessariamente das mesmas coisas. Sim. Então você comentou que você faz essas entrevistas, né, com os clientes no começo, e vai pegando ali, não necessariamente o que você pergunta e a resposta exata que ele dá. E muitas vezes tá por trás, né? Isso que eu te falei. Lembra de alguma coisa lá no banheiro de não sei quem da minha avó? Você tem que tinha investigar, essa lembrança. né? Vamos buscar essa lembrança, trazer. Sim. Porque tem que contar a história, né? A gente não
Não pode pensar que está entrando dentro de um apartamento, de um hotel, de uma coisa que é para todo de uma mundo revista, gostar, de uma casa cor. Então, tem que ler aquela pessoa, aquela família, né? E aí eu acho por isso que eu digo, a primeira etapa, que é o briefing, é muito importante. Tentar muito buscar importante. o maior número de informações possível. Ai, maravilha. Eu passaria horas aqui falando sobre cores, que eu também adoro. Adoro. Mas eu acho que foi incrível e muito obrigada por ter topado gravar com a gente hoje. Obrigada.